mais uma quarta-feira, mais um espaço de opinião diferente. Desta feita, esta semana, temos connosco um democrata cristão, uma corrente de opinião, é o líder do grupo do CDS-PP na Assembleia Municipal de Torres Vedras, é Pedro Castelo, não precisa de mais apresentações e, para além do mais, quero começar por agradecer. Pedro, obrigado por teres feito o favor de estar connosco, de vires ver a perspectiva do nosso Conselho, do país e, por que não, do mundo, na tua perspectiva, na tua ótica, sem fronteiras, sem barreiras, sem condição absolutamente nenhuma. Obrigado então por estares connosco, obrigado por nesta quarta-feira estares sobretudo com quem nos vê, com quem nos vê. Carlos, e bem-vindo. Muito obrigado. Eu é que agradeço o teu amável convite. É a primeira vez que estou aqui contigo neste espaço que eu acho que tem sido tão importante e que nos tem trazido realmente opiniões tão diversas como tu disseste. Também não exageremos. Não, é importante, sabes porquê? Porque eu entendo que num conceito como Torres Vedras, numa cidade como Torres Vedras, tudo aquilo que nos traz correntes diferentes de opinião e, de certa maneira, nos traz opiniões independentes, eu acho que é muito importante. E, portanto, eu é que te agradeço o teu amável convite. É para mim uma honra, um privilégio e um prazer estar aqui contigo. E vamos a isto. A apresentação que eu fiz, isto não bateu muito ao lado, não? É que isto por vezes não bate tão bem quanto isso. Eu acho que acertaste na mousse. O meu nome é mesmo Pedro Castelo. Para quem não me conhece tão bem, tenho 51 anos de idade. Sou de Torres Vedras já há muitos anos, apesar de não ser natural de cá, sou natural de Lisboa. Vim para aqui por cá fiquei, como muitos neste Conselho, cada vez mais. Sou democrata cristão, sou de facto um homem de direita, se calhar sou mais de direita do que às vezes de direitas, ou homem às direitas. Sou efetivamente uma pessoa que tenho uma convicção plena naquilo que é os valores conservadores e também democratas cristãos que o CDS representa, e daí talvez tenham sido esses os motivos de, há mais de, não te quero mentir, mas assim contas por alto, agora não quero parecer um engenheiro Guterres, mas há mais de 28 anos que aderi ao CDS e por cá estou, por cá me mantive, sempre fiel a certos valores que a mim me dizem muito, de facto. Já agora, começando pelo fim, nós conversámos um pouco, o espaço é todo do convidado. Eu, como costumo dizer, sou só mensageiro e só tento que as coisas vão encarreirando. E o que estava para o fim adequa-se um pouco à conversa que o Pedro Castelo acabou de ter. O Pedro Castelo diz que é de direita. O que é ser de direita? Isso tem a ver com estes populismos que têm aparecido, sobretudo a nível mundial e sobretudo europeu também. Isto agora é para aqui uma linguagem um pouco estranha, mas europeu e mundial tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra. Eu acho que, e esta é a minha opinião, não sei se sabes, mas ficas a saber, e quem não sabe também fica a saber, apesar de eu não exercer a licenciatura que tirei, eu sou de Ciências Sociais. E as Ciências Sociais muitas vezes trazem-nos e mostram-nos uma perspectiva diferente da vida. Ser de esquerda ou ser de direita, muitas vezes há coisas que se cruzam. Eu vou-te contar uma história muito interessante e muito gira, que eu acho muita piada, que é, eu quando chego à sede do CDS a Lisboa para falar com os meus amigos do CDS, dirigentes nacionais ou dirigentes distritais ou conselheiros nacionais como eu, muitas vezes chego ao pé deles e digo assim, camarada! E eu cruzo canhoto, aquilo parece que sei lá o que é aquilo, parece que é uma agulha. Não é questão de queimar, Carlos. Eu acho que há certos termos, certos conceitos que nós, direita, não podemos deixar cair. O camarada, a solidariedade e outras, a fraternidade e outros conceitos ou termos, se assim quisermos, são transversais aos valores da esquerda ou da direita. Porque a fraternidade ou a solidariedade, tenho a certeza que tu também a prezas como eu a prezo. E até poderás ser de esquerda e prezá-la tanto como eu a prezo, sendo de direita. Agora, de facto, o que talvez distinga hoje neste mundo ser de direita ou ser de esquerda tem a ver com correntes de decisão e de escolha política que eu acho que são importantes. E são importantes por uma razão muito simples. Como tu sabes, o mundo vive, na minha opinião, claro, uma altura muito complexa. Tornámos-nos uma aldeia pequena, uma aldeia global demasiado pequena, porque tu hoje, com um telefone, um smartphone, tu fazes N coisas que não fazias há 20 anos atrás, e de certa maneira as coisas mudaram de tal forma, tão rápida, que eu acho que nós próprios não nos apercebemos dessa mudança. Eu acho que nós próprios não tivemos tempo para parar, para pensar naquilo que foram as mudanças sociais nos últimos 20 anos. Eu vejo pela minha filha.
Eu vejo pela minha filha. E, portanto, o que é que eu acho? Eu acho que, hoje em dia, no mundo, a questão dos populismos que tu te referias há pouco, de direita ou de esquerda, eles existem... Porque, normalmente, esses populismos são conectados com direita. Não ou só, não? não só. Não só. Também há de esquerda. Não só. Eu acho, há de ambos. Falando, por exemplo, e agora, isto é acima à fronta, falando, por exemplo, do Vox, em Espanha. É um partido de direita, é um partido populista, é o quê? Olha, eu acho que é um partido, para alguns espanhóis, nomeadamente aqueles que votaram neles, acho que é um partido de esperança. E porquê? Porque partidos como o Vox só aparecem porque as forças tradicionais políticas desiludem os eleitores. É importante dizermos isto, Carlos. Mais do que dizermos se o Vox é de direita ou se é de extrema-direita, é importante percebermos que o Vox só aparece porque os partidos tradicionais em Espanha, nomeadamente o Partido Popular e o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, têm desiludido os eleitores espanhóis ano após ano. E como tu sabes, antes deste Vox já tinha aparecido o Ciudadanos e o Podemos e não sei o quê, e como apareceu na Áustria, como apareceu aquele moço em Itália, o Pepe Grillo, que era comediante, etc, etc, etc. O que é que eu penso? Eu penso que esta velha Europa não tem emenda, nem tem aprendido nada desde a Segunda Guerra Mundial. E como eu acho que nós temos sido maus alunos, nomeadamente os grandes líderes europeus, os últimos líderes europeus, desapareceram, e, portanto, esta oligarquia política que nós temos hoje na Europa tem sido uma má aluna, não tem aprendido com a história, provoca depois que apareçam estes movimentos, ou como tu disseste, estes populismos. Também são de esquerda. Atenção, também aparecem coisas interessantes do ponto de vista do estudo das ciências sociais de esquerda. Mas agora há um novo perigo na Europa. E que é? Que é o perigo da religião. E isto, esta questão dos imigrantes que nós temos tido há uns anos a entrar na Europa de forma maciça, lembra-te, e vamos situar-nos há 3 anos atrás ou há 4 anos atrás, estamos no auge da guerra da Síria, estamos a presenciar imagens chocantes de sírios que fogem pela Turquia, pela Grécia, chegam à Albânia, metem-se pela Croácia e vêm por aí pela esta Europa Hungria, fora, pela Itália, pela Hungria, exatamente, aquelas coisas dos campos farpados na Hungria, nas fronteiras, lembras-te certamente. Claro, é evidente. Agora, há o perigo desta descaracterização europeia que tem uma matriz, de facto, judaico-cristã e que, de certa maneira, com este, digamos, assombro social... Então, e achas, Pedro, que isso pode ser, entre comas, uma invasão? Uma nova invasão? Olha, uma invasão religiosa de forma pacífica? Eu vou-te responder a isso de uma forma muito interessante e muito gira. E não é provocatória, mas isto é verdade, tão verdade como estar hoje aqui contigo. Com o prazer que tenho em estar aqui hoje contigo. Há uns anos atrás estava eu em Istambul, num restaurante, na altura com a minha mulher, e estávamos a jantar. E atrás de nós estava um casal muito barulhento, que eu percebi que era italianos. E temos conversa com eles. E mais tarde juntou-se a nós um outro casal, ainda mais estranho, que ele era turco e ela era irlandesa. E ficámos os 6 a falar. E o turco dizia assim: nós, um dia, vamos conquistar a Europa. E sabes porque é que a gente vai conquistar a Europa? Isto no meio, repara, de turco, de italiano, de irlandês, de português, de espanhol, que a gente falava as línguas todas para se compreender, aquilo era uma torre de Babel, mas nós, aquelas 6 pessoas... Dava para perceber. E ele dizia, nós um dia vamos conquistar a Europa da forma que os nossos antepassados nunca conseguiram conquistar. E nós sabemos perfeitamente que isto é história, que os turcos estiveram perto de conquistar uma parte importante da Europa quando perderam... Com o Império Otomano, não? Com o Império Otomano, quando perderam, por exemplo, naquela batalha naval de Lepanto, por exemplo. Mas ele dizia uma coisa muito interessante. É que desta vez temos uma coisa que vocês não têm. Nós fazemos mais filhos que vocês. E nós vamos invadir a Europa, nós, muçulmanos, pela natalidade. Então quer dizer que nós temos que fazer mais filhos também. Não é por isso. Isto não é por isso, mas também não é por isso, mas é esse o grande problema da Europa. Nós, quando falamos numa Europa que não tem renovação, quando nós falamos num Portugal que já não tem os 10 milhões de sempre, e que nesta altura já tem 9 milhões e tal, que se prevê que no ano de 2040 possamos ser só 8 milhões e meio, quando se prevê que no final do século XXI possamos ser 6 milhões,8, etc, etc, etc. Tem a ver com filhos, tem a ver com uma renovação que não se dá de forma natural. Bem, mas há alguém por uma razão muito simples do partido do meu amigo
e falo de Paulo Portas, diz que essas estatísticas, aquilo depois não bate muito certo. Mas batem certo. As sondagens e as estatísticas. Mas batem certo. Verdade. As sondagens são uma coisa, as estatísticas são outra. As sondagens com o CDS nunca bateram certas por uma razão muito simples. Porque nós temos um eleitorado profundamente conservador e o nosso eleitorado, quando é apanhado numa entrevista telefónica, não é? Quando é sondado com uma amostra, por norma não responde. Furta-se a responder e quando responde, normalmente responde ao contrário. Isto é engraçado, mas é verdade. As estatísticas são os números que nos são apresentados, as estatísticas, por norma, não falham porque são uma história daquilo que já passou. E eu acho que nesta questão é muito importante que nós possamos perceber que esta Europa está em desequilíbrio. E se os líderes europeus nada fizerem para haver aqui um equilíbrio, eu acho que daqui a 20 anos a Europa nada será como nós a conhecemos. Carlos, na França, não sei se tu tens essa consciência, 10% da população francesa atualmente já é muçulmana. Não sei se sabias isto. 10%. Não estamos a falar de 1%. Estamos a falar de 10%. É muita coisa. E a vossa corrente de opinião é, sobretudo, cristã. Eu acho que a nossa corrente de opinião, que no fundo se baseia naquilo que são as nossas convicções e os nossos ideais, traduzem-se naquilo que é uma convivência sem pacífica com todas as pessoas, porque é isso que nós queremos e é isso que nós achamos que o mundo civilizado do século XXI deve ter. Tu, de certeza, que não consegues conceber. Vamos agora vamos tornar isto ainda mais aliciante. Vamos misturar à política, à religião, o futebol. Vamos misturar o futebol aqui. Estava a correr tão bem. E vai correr melhor ainda, Carlos. E vai correr melhor ainda. E agora, repara. Tu és benfiquista, eu assumo desde já como sportinguista, e agora não faz sentido... Eu era árbitro, vou ficar do lado. Eu sei. Eu lembro-me dessa tua faceta. E agora eu digo-te assim, é impensável para nós que as pessoas não possam conviver mediante os seus credos, as suas convicções, os seus gostos. Não é? Agora, de facto, nós, Europa, sempre tivemos, ao longo destes últimos 3, 4, 5 séculos, estamos a falar da Santa Inquisição para a frente, tivemos essa capacidade de acolher, tivemos essa capacidade de saber integrar. Eu acho que atualmente não sabemos. E não sabemos, e acima de tudo, não estamos preparados para uma nova realidade, que também é rápida. Lá estamos nós outra vez nas mudanças sociais rápidas, e que a Europa não está a fazer nada para estabelecer o seu próprio rumo. Ou seja, a Europa não está a conduzir. A Europa, nesta altura, deixa-se conduzir. E isso é mau. Já agora, nós estamos a chegar a uma fase, e é já agora, no final deste mês, vais-me ajudar, com certeza, dia 20 e qualquer coisa, 21 ou 28, vamos ter eleições europeias. Dia 20 e... 26, acho que é um... 26, nem bate nem 21, nem 28. Estamos a falar isto aqui, sem ver o calendário, daqui a pouco estamos a fazer má figura. Não, pronto, mas vamos ter eleições para o Parlamento Europeu. Onde a tua corrente de opinião também tem candidatos, também concorre. Qual é a grande mais-valia deles e o que é que eles defendem, basicamente? Olha, se é que eu posso perguntar isto. Claro assim. Que podes. Eu acho que o CDS, e esta é a minha opinião, claro, tem um candidato muito bom, tem um homem que, na minha opinião, não tem medo de afrontar, de dizer o que pensa e, acima de tudo, não tem medo daquilo que é a plena exposição daquilo que é o pensamento político dele e também do partido, que é o Nuno Melo. Eu acho que o Nuno Melo já provou nestes últimos 4 anos, e já tinha provado antes, em Portugal, no Parlamento, que de facto é uma pessoa que não se poupa, não se escuda, não se protege. Acho que nós precisamos de políticos que não se escondam. Eu lembro-me perfeitamente, recentemente, e por um passado recentemente trágico da nossa história, refiro-me aos incêndios de 2017, de o país estar em polvorosa com aquilo que estava a passar e temos um Primeiro-Ministro de férias. Eu lembro-me disso. Eu tenho memória. E, portanto, quer dizer, Portugal, a Europa, não precisa de políticos que se escondam, que tenham medo, que não se mostrem nos momentos mais difíceis. E eu penso que, nesse aspecto, nós, CDS, temos a felicidade de contar com um candidato que já mostrou por diversas vezes que diz presente quando as coisas realmente são precisas. E, portanto, quer dizer, acho que estamos muito bem servidos, na minha opinião. Assim. E o que é que o Nuno Melo e a equipa, os restantes candidatos, o que é que eles, muito especificamente, qual é o rumo que querem para a Europa? Querem a Europa
E que rumo é que sem dúvida, repara, vamos já ver uma coisa. O CDS sempre teve uma posição em relação à Europa muito própria. Nós nunca fomos, de facto, um partido anti-Europa, ao contrário daquilo que são os partidos do espectro político português de esquerda, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o PCP. Ainda recentemente havia um desses partidos que dizia que nós tínhamos sido do euro, etc, etc, etc. Mas nós achamos que esta Europa tem que ser uma Europa mais solidária, e nós aqui, como tu sabes, sofremos muito, porque nós estamos na periferia da Europa. Além de sermos pequenos, nós não estamos no centro da Europa como está Luxemburgo, nós estamos na periferia da Europa. E, portanto, tem que haver novas regras europeias. Eu acho que aquilo que aí vem, o quadro comunitário dos fundos do Portugal 2030, serão muito importantes para Portugal. Eu acho que há muita coisa que ainda está em aberto. E acho que os nossos deputados, não só os dos CDS, mas todos aqueles que forem eleitos, terão que fazer muito, mas muito mais no Parlamento Europeu por este pequeno retângulo à beira-mar plantado que é Portugal. Aliás, o CDS-PP está no grupo... Está numa família, do Partido Popular, no Partido Popular. No mesmo onde está também, penso que, e se disser é uma barbaridade, farás o favor de me corrigir, o PSD... Não, está noutro. O PSD está noutro. Mas são grupos com peso. São grupos que eu acho que se revêem naquilo que são os aspectos fundamentais da Europa, que é a questão da representatividade europeia e naquilo que tem que ser discutido. É para onde é que vai a Europa. Agora, o problema, Carlos, que eu vejo, e isto é que me assusta, é que ainda não vi um líder europeu, fosse ele quem fosse, ou de que partido fosse, ou de que país fosse, de apontar um caminho e dizer assim, com toda a certeza, nós vamos por aqui, este é o rumo, esta é a saída, esta é a solução. E agora faço-te a pergunta desta maneira. Agora é a minha vez de fazer uma pergunta. Tu achas que o mundo seria como é hoje se tivéssemos, por exemplo, um Helmut Kohl na Alemanha, uma Margaret Thatcher na Inglaterra, um Ronald Reagan nos Estados Unidos? Eu não acho nada. O que é que o Pedro Castelo acha? Eu acho que seria manifestamente diferente, sabes porquê? Porque é preciso líderes carismáticos, de certa maneira, o carisma para um líder é extremamente importante, mas é assim preciso líderes sem medo de atuar. E eu acho que nós hoje em dia vivemos na Europa, e também em Portugal, lideranças fracas de pessoas que, sendo líderes, não têm coragem de assumir essa liderança. Por falar em líderes e coragem de assumir essa liderança, passar para o espectro nacional, passar para o nosso país, onde também vão ter lugar eleições mais para o final do ano. Nós estivemos quase para ter eleições agora, eventualmente. Acreditas nisso? Não acredito, mas foi dito. Eu não acredito. Nos meus colegas de imprensa, por vós, políticos também. O que é que se passou afinal? Olha, eu nem sei. Eu nem sei. Estou a falar dos professores. Não. Estamos a falar, exatamente, estamos a falar mesmo nesta história do professor, portanto, do tempo de contagem de serviço, daquele período que deixou, efetivamente, tudo suspenso durante anos, em que as pessoas, efetivamente, não evoluíram nas carreiras, em que não puderam dar seguimento às expectativas que as levou a escolher o caminho da função pública. Eu acho que isso é perfeitamente legítimo. Eu escolher a minha vida no setor privado ou alguém escolher a sua vida no setor do Estado. Agora, eu não sei o que é que se passou, agora há uma coisa que eu sei, e isso eu digo-te e posso dizer-te isso sem rodeios, eu não gostei de ver o CDS misturado naquele meio. Não é que aquelas outras pessoas tenham algum tipo de urticária que nos faça mal, de maneira nenhuma, mas nós seguramente que não estamos ao lado daquele senhor Mário Nogueira que já não dá aulas há não sei quantos anos. E, portanto, certeza que ele está aqui e nós estamos aqui. E é assim que deve ser. Porque no dia que nós estivermos ao lado dele, alguma coisa está mal. Ou ele ou nós. Ou ambos. E, portanto, eu pessoalmente não gostei nada disto. Acho que foi uma atrapalhada do grupo parlamentar do CDS. Acho que escusávamos de prestar este papel. E acho que não ganhamos nada com isso. Nem nós, nem a imagem que o país teve de nós, e muito menos a imagem que o país teve dos deputados. Até às próximas eleições. O CDS tem eleições, e agora já passámos a fase da Europa, estamos na fase do país.
o CDS, no caso, tem uma ideia para o nosso país. Essa ideia passa por quê? Por concorrer coligado com o PSD, com que há uma proximidade muito grande e tiveram um governo ainda há pouco tempo também, concorrer de forma isolada, tentar ter mais votos e ser uma força mais forte. Qual é o projeto do CDS para o país e para as próximas eleições? Que não são tão longe quanto isso. Não são, e quando nós abrimos os olhos são já ali. Eu estive no Congresso de Lamego, onde efetivamente a doutora Assunção Cristas foi outra vez legitimada como líder do partido, e eu penso que a moção escolhida, a dela, que foi aprovada por todo o Congresso, prevê que o CDS concorra sozinho às próximas eleições legislativas. Nós aprendemos muito com aquilo a que alguém, neste caso chama-se Paulo Portas, batizou de geringonça, e que de certa maneira acaba por transformar aquilo que é a realidade política em Portugal. Portanto, tu já não precisas de ser o partido mais votado para seres governo ou para seres o primeiro-ministro, basta-te arranjares uma maioria parlamentar que te apoie para então poderes constituir governo. Há aqui uma mudança substancial. Eu acho que o CDS vai ter que concorrer sozinho, até por uma razão muito simples. O CDS é, nesta altura, em Portugal, quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não, o único partido verdadeiramente direita e que não tem nenhum problema em dizer assim, olha, nós somos direita. Os outros não sabemos, mas nós somos. E, portanto, eu acho que o CDS, nem que seja só por isso, Carlos, o CDS tem a obrigação de ir sozinho. E a partir daí, e mediante os votos que os eleitores, que os portugueses deem ao CDS, eu acho que o CDS tem que arranjar, se for caso disso, maneira de permitir que haja uma diferença legislativa, que haja uma diferença em termos de governação àquela que nós temos tido, que é uma governação puramente de esquerda. O Partido Socialista sempre se assumiu como um partido de esquerda, o Bloco de Esquerda é aquilo que nós sabemos que é, e o PCP, então, já lá está à frente, portanto, acho que mais à esquerda não pode haver, portanto, é o velho PCP que eu muito respeito, mas pronto, mas que não é certamente onde eu estou. Então, quer dizer que vamos ter o CDS com uma linha própria, uma ideologia própria. Claro. E, aliás, como alguém vai dizendo por aí, não sei se para a vossa ideologia e para a vossa organização gostam ou não, mas como um verdadeiro tampão, porventura, para os populismos e para aqueles populismos extremistas. Até para isso será interessante e bom o CDS apresentar-se isolado, sozinho. Isolado é uma palavra que não tem a conotação que sim, não. Sozinho. Não. Sabes que eu não vejo. Há muito tempo, eu lembro-me perfeitamente, quando aderi ao CDS, há muitos anos atrás, mas mesmo muitos anos atrás, às vezes quando olho para o tempo até penso, ai credo, tem-me dar uma alma, sabes, já foi há tantos anos. CDS, 18 anos mais alguns de experiência, não? Muitos mesmo muitos de experiência disso. Mas na altura o CDS tinha um grupo parlamentar com 5 deputados. Isto para te dizer o quê? O CDS deixou de ser aquilo que era na altura, que era um partido de uma franja. Mas ele chamava-lhe o partido do táxi. Um partido de uma franja política, franja da direita, para ser hoje um partido daquilo que também o Dr. Portas designou como os partidos do arco da governação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o CDS é hoje um partido credível aos olhos dos portugueses e que pode ser chamado para, juntamente com um partido maior, como foi o caso do PSD 2 vezes, constituir o governo. Agora, o CDS não é, nem nunca foi, nem poderá ser, e seria redutor que fosse um partido tampão do que é que fosse. Até porque nós, e verdade seja dita, cá em Portugal, ainda não tivemos a necessidade de nos preocuparmos com os tais populismos à direita ou à esquerda. À esquerda, eu acho que não vale a pena, porque já lá está, do ponto de vista dos populismos, estes moços do Bloco de Esquerda e da CDU, às vezes com algumas ideias bizarras, lá está, que eu respeito, não são as minhas, e portanto não me parece que possa vir alguma coisa substancialmente diferente. À direita, porque nós já cá tivemos e temos alguns partidos mais à direita que o CDS, portanto partidos constituídos formalmente, partidos que concorrem às eleições, mas que de facto não têm tido adesão popular. O que é que isso demonstra? Eu acho que demonstra que o povo português é um povo, de certa maneira, sereno, calmo. Acho que o 25 de Abril está mais do que amadurecido naquilo que é a mente e o espírito dos portugueses. E, de certa maneira, Portugal tem rejeitado, através do voto,
em sucessivas eleições esses movimentos populistas à esquerda e à direita. Acho que é isso que se vai passar nas próximas eleições. Nas próximas eleições nacionais, Pedro Castelo foi eleito e é o líder do grupo, não é o líder do CDS em Torres Vedras, eu não me lembro o nome da senhora, mas é a minha querida amiga Mariana Marques dos Santos. Mas deixo um cumprimento muito especial também. Ela merece, porque ela é uma joia de pessoa e eu acho que o CDS em Torres está muito bem entregue. Mas na bancada do CDS na Assembleia Municipal, em Torres Vedras, Pedro Castelo lidera o grupo do CDS. Para que é que serve? Qual é a função? Qual é o papel de um grupo de deputados municipais numa Assembleia Municipal? Para que é que serve primeiro a Assembleia Municipal? Faz de conta que eu não sei para que serve. Então, porque há gente que eventualmente pode não saber. E fazes bem a pergunta por uma razão muito simples, porque eu acho que quanto mais as pessoas conhecerem os meandros daquilo que é o sistema político e a maneira como funciona, mais depressa vão perceber que a democracia tem os seus custos e que a democracia, apesar de tudo, é a melhor forma das coisas funcionarem normalmente. Porque ainda não se criou melhor sistema do que propriamente estas democracias eleitas, com os seus eleitos, com os seus órgãos, que funcionam umas vezes melhor, outras vezes pior, mas que funcionam. Eu realmente sou o líder do grupo municipal do CDS na Assembleia Municipal de Torres Vedras. Tenho a sorte de ter comigo o meu companheiro de partido, João Pedro Gomes, que já era deputado municipal no anterior mandato e que é uma pessoa que tem uma grande experiência da Assembleia Municipal e que eu ainda o considero um jovem, acho que é uma pessoa talentosa e que poderá ainda ascender a muito no CDS. Nós fazemos o que podemos, Carlos. Como tu sabes, nestas últimas eleições autárquicas, as de 2017, com muito espanto meu, o Partido Socialista ganhou com uma maioria, não diria assombrosa, mas extremamente confortável. A ti com muito espanto. Porquê? Porque eu não estava à espera que o PS ganhasse com uma vantagem tão grande, na minha opinião. Uma coisa é que tu, por exemplo, que és benfiquista, estás à espera que o teu clube vá, agora vou dar um exemplo qualquer, as Chaves ganharam 1-0 porque o jogo é difícil, outra coisa é que chegam lá e espetam 5 ou 6 e tu dizes que afinal foi mais fácil do que estávamos à espera. Eu acho que cá em Torres o PS ganhou de uma forma demasiado fácil, demasiado pesada para nós, e acho que aí nós somos os únicos culpados, nós coligação, porque de facto se calhar não conseguimos traduzir para as pessoas aquilo que eram as nossas propostas. E de facto hoje na Assembleia Municipal nós, estando em minoria, nós e também os eleitos do PSD, partido que concorreu coligado connosco, fazemos aquilo que podemos. A Assembleia Municipal é, por definição, o órgão deliberativo e fiscalizador do município. O que é que isto quer dizer? Nós temos o município, que é a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal. A Câmara Municipal tem um executivo de 9 vereadores. Este número de vereadores, não sei se tu sabes, mas varia conforme a população do concelho. Portanto, em Lisboa são, salvo erro, não te quero mentir, 19. Porquê? Porque Lisboa é o maior concelho do país, em termos de habitantes. Nós cá em Torres Vedras, atualmente somos, em termos populacionais, o 31º concelho do país. Éramos o 30º. Mas no final do ano fomos ultrapassados por Mafra, sabias? Já? Já. Então, mas Mafra tem menos eleitores do que Torres Vedras, pelo menos tinha. Tem mais. Nos últimos cadernos eleitorais. Tem mais. Mafra, nesta altura, tem mais habitantes que o concelho de Torres Vedras. Não muitos mais, estamos a falar de cerca de 3.000, 2.500, 3.000 pessoas. Estamos a fugir aqui um pouco da Assembleia Municipal e saber para que é que serve. Mas já que é o maior poder legislativo. Exatamente. Quem gera o concelho. E tudo aquilo que a Câmara produz vai à Assembleia Municipal, o órgão deliberativo, para ser aprovado. E também para ser fiscalizado. Nós aprovamos em Assembleia Municipal, em sede da Assembleia Municipal, o orçamento e mais tarde vamos ver as contas desse mesmo orçamento, se foi cumprido ou não, os desvios que houve, alterações, etc. E, portanto, eu acho que, proveniente daquilo que têm sido as mudanças legislativas dos últimos anos,
cada vez mais coisas, mais diplomas, mais competências vêm à Assembleia Municipal. E, portanto, a importância da Assembleia Municipal é uma importância crescente. Crescente na deliberação, crescente na fiscalização. E, portanto, é muito importante que haja, às vezes, vozes discordantes, as chamadas vozes chatas, como é a minha, para que, de facto, as pessoas possam ouvir uma outra alternativa. Porque também sabemos que na Assembleia Municipal de Torres Vedras, e é assim com todas as maiorias, há os yes men que votam, não é? Faz aqui uma corda, não, aquilo faz assim, branca. E é assim. E, portanto, eu acho que nós, nesse aspecto, o CDS tem tido um papel importante naquilo que são as propostas, naquilo que são, efetivamente, os momentos de discórdia que temos proporcionado e também nos caminhos alternativos que temos apresentado. O Partido Socialista, ainda recentemente, e pasme-se, chumbou uma proposta nossa de criação de uma comissão de transportes e mobilidade. Isto, agora tenho que meter aqui outro assunto, em Alenquer, por causa do mesmo assunto, foi o próprio Partido Socialista de Alenquer a propor e a ser aprovado. Bem? Então, mas como é que num dos lados é proposto por uma força, e no outro lado é proposto pela outra, mas, Carlos, o que eu acho afinal, pensam da mesma forma? Pensam da eu mesma acho maneira? Que eu acho que o Partido Socialista de Torres Vedras tem tido um problema muito grande, que tem se entrincheirado muito e tem, de certa maneira, tornado-se orgulhosamente só, autista, mudo, surdo, não ouve, não fala, decide pela maioria. Então, mas é isso que as maiorias permitem, ou não? É isso que as maiorias permitem, mas essas são as maiorias pouco inteligentes. Porque as maiorias inteligentes ouvem muitas vezes as oposições, tentam captar dela o melhor, tentam puxar dela as diferenças, tentam obter junto delas compromissos para o futuro, de certa maneira renovando assim também as maiorias. E não é isso que acontece em Torres Vedras? Não é isso que acontece em Torres Vedras. Eu acho que nós em Torres Vedras vivemos um momento talvez deslumbrante para o atual poder socialista, porque, como eu te disse, há cerca de 2 anos ganhou as eleições de forma maciça, portanto, de forma confortável, mais do que confortável, digamos sem receios, mas, de certa maneira, isso depois cria aquela soberba da maioria. Nós podemos o que queremos, nós fazemos o que queremos, isto é tudo nosso, isto é ótimo, a gente faz, a oposição não conta. Então, mas o lema do Partido Socialista, ao concorrer, também foi Torres Vedras, a nossa casa. Ou seja, o nosso conselho, a nossa casa. Acho que era mais a casa deles. Não, do conselho. É melhor que isto foi uma provocação. Agora, quais são os principais pontos de discórdia que o CDS tem para com a atual governação do município? Se é que tem. Porque o Pedro Castelo acabou de me dizer que acabou de apresentar uma proposta na Assembleia Municipal que o PS de Alenquer apresentou em Alenquer. Eu ouvi bem, percebi bem. Quais são os principais pontos de discórdia? Eu acho, Carlos, que nós temos e já tínhamos, antes das eleições, algumas propostas que nos diferenciavam do Partido Socialista que passavam por coisas muito específicas. Nós, por exemplo, eu identifico-me com o atual Presidente da Câmara, Torres Vedras, agora vou-te falar de uma semelhança. Quando nós falamos da questão do hospital, quando nós falamos da questão de saúde, quando nós falamos naquilo que tem sido os esforços do Presidente da Câmara para resolver o problema das instalações de volutas do antigo Sanatório do Barro, quando nós vemos que realmente tem sido feito um esforço por parte do Presidente da Câmara e uma preocupação sempre presente, verdade seja dita e justiça lhe seja feita, naquilo que é as questões de saúde, nós revemos nisso e estamos ao lado dele. E agora, não podemos estar ao lado dele quando, por exemplo, ao nível da Promo Torres, que eu acho que não tem nenhuma razão para existir. Eu acho que a Promo Torres é daquelas coisas que, enfim, era um X por cima, era integrar os empregados todos da Promo Torres na Câmara Municipal de Torres Vedras para não criarmos desemprego. E aquilo não serve para nada, a não ser para gastar dinheiro. É o contrato milionário do edifício do Mercado Municipal, agora o novo contrato, nós votámos contra, claro, sobre a exploração das Expo-Torres, etc. Então, mas a Promo Torres não foi criada, sobretudo com o fim de acelerar e agilizar processos, sobretudo no que faria avançar as coisas, sem terem que ir a concurso público?
Não faço ideia. Eu, quando olho para o Promo Torres e quando leio o nome, li aquilo 3 vezes para ver se me soava bem. Promo Torres. Vamos separar as palavras. Promo Torres. Eu pensei que era Promoção Torres Vedras. Ou seja, criar uma espécie de uma agência, de uma empresa municipal que promovesse Torres Vedras do seu concelho. Eu acho que fazia sentido. Se fosse esse o objetivo da Promo Torres. Promover os 20 km de costa que nós temos. Promover aquilo que não existe entre Ericeira e Peniche, que é o surf. Reparaste que as ondas devem parar entre Ericeira e Peniche? Não, Santa Cruz também tem surf de vez em quando. Mas não vamos de vez em quando, enquanto a Ericeira e Peniche têm sempre. Há aqui uma pequena diferença. E, portanto, nós achamos que a Promo Torres não serve para meter lá os amigos da A, B, C e D, porque é isso que tem acontecido. A Promo Torres não pode servir para criar um plano de mobilidade que depois não funciona. Então, mas mobilidade tem a ver com promoção? A Promo Torres, como tu sabes, gera todo o espaço de estacionamento na cidade de Torres Vedras. Com estas novas competências do trânsito, até se pode acontecer que a Promo Torres venha a gerir outros espaços de estacionamento no concelho, nomeadamente em Santa Cruz, na época balneária. Bem, aí eu peço, Pedro, nada de dar ideias. Aquilo está sossegadinho. Eu acho que o Sr. Presidente de Santa Cruz não. Eu acho que o Sr. Presidente da Câmara já tem essas ideias. Sabes? Eu acho que ele ainda não disse, mas acho que ele já as tem. Não vamos dar ideias. Eu acho que ele já as tem. Porque, de facto, aquilo que nós temos visto é um crescer da Promo Torres de forma artificial, através de competências que o município lhes dá, que o município podia, de certa maneira, fazer por si e assegurá-las, porque, de facto, há um caminho trilhado nesse sentido. Nós, por hoje, estivemos com uma conversa muito interessante. Falámos um pouco de tudo. Este também é o primeiro programa, claro. É o primeiro de uma série deles. Eu deixo o desafio, não sei se o Pedro o aceita, a voltarmos cá daqui a um mês, um mês e pouco, depois das eleições para o Parlamento Europeu, com apontado para outros temas, para o nosso Conselho aqui, para Torres Vedras. Sim, que eu acho que há muito que falar. Muito que falar. Não tivemos tempo de falar da linha do Oeste. Da linha do Oeste. Vamos ficar com esse tema para o próximo mês, porque estamos mesmo em cima da hora. E depois não era justo alterarmos muito. E há muito para dizer sobre isso. E há muito para dizer sobre isso. Então, o convite fica feito. Fica feito. Carlos, muito obrigado. Brevemente, cá estaremos. O prazer é todo nosso. Muito obrigado. E encontrar como um amigo aqui assim. Muito obrigado. Toda a gente que faz o favor de nos ver também. Muito obrigado. Porque por hoje vamos ter que ficar por aqui. Vamos ter o nosso colega Carlos com o seu programa já de seguida, aqui na RTV ON, e a opinião de uma corrente da opinião também, perdoe-me o polionasmo, ficará para a próxima quarta-feira com outro convidado. Daqui por um mês e pouco, voltaremos a ter connosco Pedro Castelo para nos dizer tudo o que pensa sobre o país, sobre a nossa região, sobre Torres Vedras e, por que não, sobre o mundo também. Obrigado por ter estado connosco. Até para a semana. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos,
sabor e tradição. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso.